O Rio de Janeiro, cidade de contrastes, de belezas, de dores, cartão postal do Brasil, mas também o retrato mais cru da desigualdade. No final de outubro de 2025, essa cidade parou. Helicópteros sobrevoavam o céu, tiros ecoavam pelos muros da Penha e do Alemão. E milhares de pessoas viveram um dos dias mais aterrorizantes da história recente. Hoje vai entender o que realmente aconteceu na Operação Rio 2025, a maior, mais letal e mais controversa operação policial da história do país. Por fora, tudo parecia normal, mas dentro das favelas do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, um confronto silencioso vinha se formando há meses. As investigações da Polícia Civil e da Polícia Federal apontavam o fortalecimento de uma das facções mais antigas e poderosas do Brasil, o Comando Vermelho, ou mais conhecido como CV. Armas de guerra, fuzis de calibre pesado, drones, equipados com granadas e uma rede de inteligência criminosa que se estendia por vários estados. As autoridades sabiam que estavam diante de algo diferente. Aquilo não era mais o tráfico tradicional. Era um exército paralelo com hierarquia, logística e poder financeiro. O plano nasceu em sigilo, em meados de setembro de 2025. Chamaram de Operação Contenção. Uma ação integrada com mais de 2.500 agentes das forças de segurança, entre civis, militares e federais. O objetivo oficial dessa operação era retomar o controle territorial dos moros dominados pelo crime organizado, mas o que ninguém imaginava era o tamanho da reação que estava prestes a acontecer. Era a madrugada do dia 28 de outubro de 2025. Ainda estava escuro quando os primeiros blindados começaram a subir o muro. Moradores foram acordados com o barulho ensurdecedor dos helicópteros. Parecia o fim do mundo, disse uma moradora que gravou os primeiros minutos do confronto com o celular. Às 5h40, os primeiros tiros. Às 6h10, helicópteros começaram a atirar em direção às barricadas montadas pelos traficantes. E então, o caos se espalhou. Em menos de 2 horas, todo o Complexo da Penha estava em guerra. Os criminosos responderam com tudo o que tinham: fuzis, AK-47, metralhadoras calibre 50, granadas improvisadas. Policiais foram recebidos com rajadas de balas vindas de todas as direções. Nas rádios, o comando da operação pedia reforço. Civis foram atingidos. Casas começaram a pegar fogo. E o que deveria ser uma ação cirúrgica se transformou em uma das cenas mais violentas da história do Rio de Janeiro. Ao longo do dia, os números só aumentavam. 64 mortos nas primeiras 12 horas. Mas esse era apenas o começo. Enquanto o sol nascia sobre o rio, o país inteiro já sabia. Algo grave estava acontecendo. Noticiários interromperam a programação. As redes sociais explodiram com vídeos de tiros, helicópteros e moradores desempregados. O governo do estado confirmou que a operação era a maior em 15 anos. Mas a notícia que mais chocou veio à tarde. A contagem de mortos passava dos 100. Foi uma resposta necessária ao poder do crime, rebateu o secretário da Segurança. A cidade se dividiu entre o medo e a revolta. Nas ruas da Penha, dezenas de corpos foram levados por moradores até uma praça, uma cena que parou o mundo. Homens, mulheres, jovens, carregando os mortos com as próprias mãos, pedindo socorro, pedindo justiça. Era impossível olhar e não sentir. Quando uma operação desse tamanho acontece, o impacto vai muito além dos números. Por trás de cada estatística há uma história, um rosto, um bairro que parou de respirar. Mais de 15 escolas fecharam, linhas de ônibus foram suspensas, hospitais cancelaram atendimentos. Moradores ficaram presos dentro de casa por mais de 24 horas, sem água, sem luz, sem saber o que estava acontecendo lá fora. E mesmo depois que os tiros cessaram, o medo ficou. Ninguém sabia que tinha realmente vencido aquela batalha. No dia seguinte, o debate tomou conta do país. A operação dividiu opiniões e expôs mais de uma das feridas mais abertas do país. De um lado, quem via na ação uma demonstração de força do Estado contra o crime e, de outro lado, quem enxergava nela mais um episódio de violência institucional contra as comunidades pobres. O Supremo Tribunal Federal, que meses antes já havia determinado novas regras para a Operação do Rio, passou a cobrar explicações, pedia relatórios, planos de retomada territorial e comprovação de uso proporcional da força.
Mas enquanto as autoridades discutiam, as favelas ainda contavam seus mortos. Em apenas 2 dias, o número de vítimas ultrapassou 130 pessoas. O governo do estado afirmou que delas, 78 tinham antecedentes criminais graves. Organizações independentes contestaram, dizendo que muitos eram inocentes atingidos por balas perdidas. E no meio dessa guerra de narrativas, o que restou foi o silêncio das famílias, que não sabiam a quem pedir as respostas. Mas será que a operação foi apenas uma ação de segurança ou havia algo maior por detrás? Analistas políticos começaram a levantar hipóteses. Alguns apontaram a coincidência. A operação aconteceu dias antes de eventos internacionais no Brasil, como o Fórum do Clima, quando líderes mundiais estariam no país. Outros lembraram que 2025 era um ano de crise política e pressão pública sobre o governo estadual e que mostrar não firme contra o crime era uma forma de demonstrar poder. Há quem diga que a operação serviu também como aviso às outras facções e como mensagem política, não apenas militar. E no Brasil, onde crime, poder e política frequentemente se misturam, essas teorias não parecem tão distantes. O Brasil já viu essa história antes, as operações gigantescas com dezenas de mortos, promessas de pacificação e pouco tempo depois tudo volta a ser como era. De 2010 a 2025, o estado do Rio de Janeiro realizou mais de 300 operações desse tipo e mesmo assim o número de facções e milícias só aumentou. E por quê? Porque a guerra nunca foi apenas contra o crime. Ela também é uma guerra contra a desigualdade, contra a ausência do Estado, contra décadas de abandono social. A Operação 2025 terminou oficialmente 2 dias depois. Mais de 80 pessoas foram presas, toneladas de drogas apreendidas e dezenas de armas de guerra recolhidas. Mas no final, a pergunta que ficou foi simples e dolorosa. O que mudou? Os moradores continuaram com medo. Os policiais continuam morrendo as facções continuam se reorganizando e o Rio continua sendo uma cidade, um lugar onde o paraíso e o inferno se encontram no mesmo horizonte. O problema não está apenas nos muros, está em todo o sistema que permite que o crime floresça, enquanto a esperança é sufocada pela indiferença. Mesmo diante de tanta dor, há quem ainda acredita. Professores que abrem salas de aula em meio aos tiroteiros, jovens que escolhem o esporte, a arte, a música em vez das armas, ONGs que lutam todos os dias para reconstruir o que o Estado esqueceu. Essas pessoas são as verdadeiras forças de paz do Rio. Não vestem coletes táticos, não carregam fuzis, mas enfrentam todos os dias o mesmo inimigo, a desesperança. A Operação do Rio 2025 foi um marco, uma ferida aberta, um grito de desespero e, ao mesmo tempo, um lembrete brutal daquilo que o Brasil insiste em ignorar. Enquanto não houver investimento real em educação, saúde, emprego e dignidade, enquanto o Estado enxergar comunidades apenas como zonas de conflito, o ciclo vai continuar e o Rio vai seguir vivendo entre o céu e o abismo. Mas talvez, se olharmos para essas ruas, não como territórios inimigos, e sim como uma parte viva de uma cidade que quer recomeçar, ainda haja esperança. Se você acredita que o Rio ainda pode vencer essa guerra, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e lembre-se, a mudança começa quando a gente para de olhar e começa a agir.